Olá! E mais uma vez um encontro delicioso. Bom, eu adoro esses encontros, acho eles super especiais, porque reunimos pessoas interessantes com assuntos que podem te ajudar, te inspirar, te divertir, enfim, tudo aquilo que eu gostaria de ouvir. A gente só traz para cá pessoas que os assuntos nos cativam, né? Que nos fazem nos interessar. Eu acho que esse é o caminho. Afinal de contas, nós estamos falando... Pode, Arruda! Diz Diniz! Todas as terças-feiras esse encontro com vocês. E hoje nós vamos começar, claro, agradecendo a quem nos deixa mais confortavelmente aqui no videocast. Ou seja, os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores. E tem surpresa nas entrevistadas. Então vamos lá, Afonso Diniz? Vamos começar. Por quê? Você fechou o coletinho? Fechei. Por que? Você achou que tá mais Borelzinho composto? falou que estava melhor assim. Ah, é? É. Olha, agora Borel manda, né? Ele é consultor de moda agora, é? Bom, tá me ensinando a ficar mais hétero. Isso vai ser uma árdua tarefa. Tenho que dizer que Borel falou que eu tô quase lá. desejo boa sorte. Desejo boa sorte. Borel te levando pros corre com ele. Mas vamos lá. Vamos lá. E vamos começar por eles. Local Imóveis, que estão conosco aqui desde o início. Olha só. Vamos lá, pois é. E toda e qualquer questão imobiliária que você tenha, eu indico a Local Imóveis por uma razão muito simples. São 50 anos de história e tradição. Quer dizer, toda e qualquer questão relacionada ao assunto, eles já passaram, já experimentaram e já têm a solução. Porque às vezes chega uma nova empresa no mercado, chegando, nome bonito, famosa. Tá, será que ela tem o expertise necessário para resolver o seu problema? Lá você vai ter tudo o que é preciso para vender seu imóvel, alugar seu imóvel, administrar os seus imóveis. Imóveis comerciais, porque às vezes você tem alguns conjuntos imobiliários, você tem eventualmente mais de um imóvel. Você tem, não? Tenho alguns. Nem no banco imobiliário ele não tem. Mas aí você vai conseguir ter a tranquilidade de saber que o seu patrimônio está sendo bem cuidado e bem assistido. Isso é fundamental. Imóvel é coisa muito séria, gente. E eu sei que muita gente investe e tem como investimento principal os seus imóveis. Então lá você vai conseguir, olha, um imóvel altíssimo padrão? Tem. Um imóvel que está ao alcance do seu orçamento? Tem vários. Tudo ali você vai conseguir com a verdadeira sabedoria de quem domina o que faz. É isso, velho. E eles estão arrasando. 50 anos, tomando. Vamos lá. Tá careteiro? Vamos pro... Não tô, não. Não tô achando. Tô, Fernanda. Você fez o botox. Você fez esse botox, você tá impossível. Beijo, Tatá. Beijo. Vamos lá, vamos continuar então. Vamos. Temos também novos patrocinadores. O Rocha Lar Conceito aqui conosco. Rocha Lar Conceito com uma ideia muito bacana, que é o reaproveitamento de cortes de pedras. Às vezes você faz o corte quando você pagina um piso ou quando você monta um tampo de mesa, tudo isso, sobram pedaços que naturalmente iriam ser pedras no caminho e eles transformam em arte. Olha, umas bandejas lindas, a minha é deslumbrante. Você pode servir queijos, pode servir aperitivos, uma série de objetos decorativos de muito bom gosto. E que ela vai criando isso de acordo com o tamanho das peças e o formato das peças. Então isso é muito legal. Dá uma conferida lá no Instagram deles que vocês vão adorar. E pode fazer encomenda pro final do ano, porque... Nossa, é uma sugestão de brindes. Né? Muito legal, né? Eu adorei estar com eles porque eu adoro o produto. Eu só falo daquilo que eu acredito. E temos também Dr. Derek aqui conosco também desde o início. Querido Big Doc, Dr. Derek Camargo, que se preocupa em te garantir uma longevidade saudável, né? Porque envelhecer todos nós vamos. Não é muito divertido, assim, não acho um programão, mas este é inevitável. De novo essa história. Mas esse é inevitável, não tem como a gente escapar. Então, que tal que isso aconteça com a gente se sentindo bem, a gente hábil, né, ali apto, disposto. Isso é muito legal. E claro, se você busca o emagrecimento, que muita gente tem vontade de emagrecer, você também consegue ir lá. Não é um padrão, não é uma obrigação, mas se é algo que você quer, lá é um lugar para que você faça isso de forma saudável, bem cuidada,
profissional e com um médico verdadeiramente avalizado para fazê-lo. Você sabe que ele fez implante de cabelo? Mas você tá uma fifi, hein? Você não sabe. Dá uma segurada. Tá nas redes dele. Para, Derek, ele fez implante, ele tirou aqui e fez. Diz que ele vai ficar com um topete que nem o seu. É. Aí haja laquer, aí você já compra em dupla. Você já Nós vamos comprar pra ele. Derek, manda fazer o laque, pronto. Ele tem um Ele tem um laboratório. Olha, eu tô dando ideia já quero minha parte aí. Nossa, a parte dele em laque quebrou. Já nem abre o laboratório que vai fechar, porque é muito. E vamos falar também desse pessoal que está conosco há um tempo já e que nós temos uma paixão por eles. Cozinha do Beco. Cozinha do Beco, deliciosa. E assim, eles estão super bem localizados, porque eles estão ali, próximos ao Beco do Batman, aqui em São Paulo, na Vila Madalena. Da Praça Benedito Calixto. Da Praça Benedito Calixto. Então você tem um programa super gostoso para fazer e comer muito bem por um preço justo. Justamente. Porque restaurante não tá brincadeira, a gente sabe que restaurante tá caro. E para que você vá ao restaurante, tenha prazer, se divirta e não obrigatoriamente deixe um rim ou uma córnea, que tal ir à Cozinha do Beco, come-se muito bem e está ali próximo de um programa delicioso todos os dias durante o almoço. Entendi. E é assim mesmo. E você esqueceu alguma coisa agora. Eu tô aqui, então, ele se perdeu um pouco. Aqui é o videocast, pode Arruda de Diniz. Você se chama Afonso. Aqui, que você fica falando que eu sou a Fernanda, dramático, não sei o quê. E eu fiquei imaginando agora o seu drama, deixando o rim no restaurante. Tá caro o restaurante, você pensa? É verdade. Eu vou pedir pra Foco Comunicação criar uma estratégia, então, pra você não passar por isso. Gente, isso é fundamental, porque uma boa agência de comunicação estratégica vai garantir que você se posicione no mercado com o verdadeiro direcionamento que vai ressaltar melhor o seu produto. Então, a assessoria de imprensa indicada, a forma da melhor divulgação estratégia feita. Para as redes sociais. Exato. Existe todo um dia certo, né, para postar isso, para postar aquilo, horários. Então, eles têm todo um mecanismo para que você e o seu produto sejam super reconhecidos e, óbvio, vendam mais. Afinal, quem tem um produto para vender, quer que esta venda ocorra e com volume e com sucesso. E para finalizar, Razor. Agora pegou Razor é quem cuida dos cortes aqui do podcast. Eles também fazem edição de vídeo. Eles fazem vídeos também para a sua marca, para o seu produto, para você, pessoa física. Porque o que eu acho é que muitas vezes, nós já tivemos até entrevistas falando sobre isso, um corte correto, uma edição correta pode te levar lá para cima ou te derrubar. Justamente. E passar uma rasteira brava em você e até um possível cancelamento. Então, tenha profissionais que estão antenados, que te dão sugestões de talvez uma linguagem que você ainda não usou, de uma, literalmente, pegada nova, abrangente e que tenha uma comunicação atual, né? Justamente. Às vezes a gente acha que está dominando a história toda e pode não estar. Eles que estão ali inteirados com tudo que está acontecendo vão saber nos indicar. Então, tem até palavras corretas para você colocar no texto, hashtags, enfim, tem uma série de coisas. É uma estratégia mesmo e tem que serem pessoas que entendem disso. Isso, então, quando você precisar, Razor. É isso. E vamos lá apresentar as convidadas de hoje? E olha, falei que nossas convidadas teriam muito a ver com o nosso introito. Fernanda, mas você tá hoje. Introito. A nossa introdução de hoje, que foram os nossos patrocinadores, e eles estão aqui mais uma vez, na figura da querida Sara Esguilaro, da Local Imóveis, e temos hoje alguém muito expert no assunto que veio para falar. Não é isso? A nossa querida Maíra, seja bem-vinda. Sabe por quê? Ela é advogada. Tá pensando que a questão é assim, toma lá, dá cá, tira um, bota dois. Não é bem assim, não. O negócio de imóveis é um assunto muito sério, é uma grande responsabilidade e é um grande patrimônio das pessoas. Então, tem que ter toda uma
um direcionamento, especialmente na área que hoje está sob os cuidados dela, que é a local business. Justamente, voltada para aí os comércios, as lojas, os estabelecimentos, isso é muito legal. Sejam bem-vindas mais uma vez. Obrigada, aqui novamente, né? É um prazer estar aqui novamente, com vocês. A Maíra pela primeira vez. Sara voltou de Londres. Sara is very British. Pensa você, não. Tá achando o quê? Não é pra qualquer um, filhotes, né? Foi visitar os filhotinhos. Filhotinhos. Curtiu o netinho. Muito, gracinha. Prazer estar aqui com vocês novamente, viu? O prazer é nosso receber vocês, viu? Obrigada. E aí, Afonso, como é que é isso? Você já teve algum problema com uma alocação de um imóvel? Você que já teve os teus imóveis em Ribeirão, onde você tinha o buffet, quer dizer, eram imóveis comerciais. Você teve algum perrenguinho? Porque todo mundo já passou por algum perrengue quando o assunto é imóvel. Você sabe que eu tive 3 imóveis lá e 2 estavam por imobiliárias e eu fui super amparado sempre que precisei. Mas teve um que não era por imobiliária, eu fui direto. E aí nós tivemos alguns probleminhas lá, principalmente com essa parte estrutural, né? Que é de responsabilidade do locador. Então, eu falo que tem que ter alguém para respaldar isso, estar conosco. Quando você tem uma imobiliária envolvida, quando você deixa o seu imóvel administrado, e a local tem, né, através da New Place hoje, você tem todo o respaldo. Obviamente que a gente tem todo o cuidado, né, e o objetivo é exatamente isso. Quando você coloca uma empresa para administrar, que qualquer problema que você tenha, inquilino com o imóvel e o proprietário também, porque você não quer o tempo inteiro estar aqui ligando o proprietário para perguntar, olha, aconteceu isso, como que eu resolvo? Então a ideia de ter a imobiliária é exatamente para isso, para que ela possa levar o menos de problema tanto para o locatário quanto para o proprietário. E aí, Maíra, tem às vezes aquela história, por exemplo, se a pessoa na hora de renovar um contrato, alguma coisa, quer começar a pichinchar demais ou quer jogar um preço astronômico, estratosférico, eu como dono do imóvel não me preocupo com esse assunto. Nada. E agora, Fábio, a gente viveu muito isso na pandemia. Foi uma coisa que fizeram, não sabe? Sim, e aí foi muito... Muita gente perdeu os seus aluguéis, tudo isso, porque as pessoas, os locatários foram embora, né? Foram embora, eles perderam, alguns não quiseram ceder no valor e aí acabaram perdendo e ficaram muito tempo sem o rendimento, né? Porque isso foi realmente muito mesmo que aconteceu. Agora, o mercado de locação, após pandemia, ele voltou, né? Graças a Deus. Agora, principalmente os imóveis comerciais, por incrível que pareça, com essa história do home office, que todo mundo, né, queria trabalhar em casa. E estão pedindo para as pessoas voltarem, né? Para as pessoas voltarem. Eles não querem mais, né? As empresas preferem que os seus funcionários estejam trabalhando presentes. E, por exemplo, conjuntos comerciais, lajes corporativas, ela aumentou nesse segundo trimestre 50%. Nesse segundo trimestre desse ano, né? Então, realmente aumentou bastante. E, para você ter uma ideia, foram alugados 215 mil metros quadrados. Olha que loucura! De imóveis corporativos, né? E a compra, Sara? Porque eu soube de muita gente que na pandemia estava aflito com o tempo que ia durar, a gente não sabia, né? Aquela coisa tremenda. Muita gente aproveitou para não deixar o dinheiro parado e investiu em imóveis também, imóvel, né? Imóvel é um investimento muito seguro, né, Fábio? Nos últimos 10 anos, o investimento em imóvel teve um rendimento médio mais ou menos de 12,2% ao ano. Nossa, mas para você ter uma ideia, e com esses imóveis mais do que muita aplicação, e mais o imóvel locado, né? Eu acho que a composição entre a valorização do imóvel mais a renda mensal deu mais ou menos uma média de 12,2% ao ano. Então, realmente é um bom rendimento. E São Paulo é uma coisa assim, é uma cidade, é um país à parte, né, gente? Porque é a quinta maior cidade do mundo. Pois é. Olha a importância, né? As pessoas não param para pensar que está atrás, assim, de Tóquio, né? Que é no Japão, Delhi, na Índia, né? Está em Xangai, na China, né? Que é o terceiro.
E o quarto, não me lembro. O quarto, você se lembra qual é o quarto? O quarto é em Bangladesh, eu não sei, não me lembro o nome da cidade. E a quinta, São Paulo. Olha que loucura, é Oriente total. Então, exatamente, é a Ásia, né? Então, você vê, dos 5 primeiros, São Paulo é o único que está, né, entre os 5. Então, o resto das 4 cidades, todas na Ásia. Então, a importância de ter uma cidade como São Paulo, né? Como investimento, eu acho que é fantástico. Eu sou muito suspeita em falar dessa cidade, que eu sou super apaixonada, né? Quando a Local tem 50 anos, você sabe. Comemorando este ano. Comemorando este ano. Foi dia 13 de março, nós fizemos 50 anos. E durante esse período, né, a gente foi verificando realmente a necessidade de se trabalhar alguns segmentos que não fossem só casas e apartamentos, né? Que ela começou com casas e apartamentos. Não, na verdade, a Local começou com lançamentos de prédios, né? Porque começou com Adolfo Lindenberg, doutor Adolfo Lindenberg, com a construtora Adolfo Lindenberg. E aí, com o passar do tempo, houve o Plano Brasil Novo, né? Que é do Collor. E aí o que aconteceu? Nós deixamos de trabalhar lançamento e começamos a trabalhar imóveis prontos, então com casas e apartamentos prontos, né? Aí, durante esse período, a gente percebeu que tinha alguns nichos muito importantes que a gente poderia trabalhar, e com a nossa experiência seria maravilhoso. O que aconteceu? Um corretor começou a trabalhar, vendeu um determinado imóvel comercial, o outro começou a vender outro, e foi assim, corretores fazendo coisas pontuais. E eu fiquei pensando, poxa vida, por que não fazer uma coisa assim, especialista mesmo, né, em imóveis comerciais? Então eu resolvi montar uma equipe de especialistas em imóveis comerciais. E dentro de imóveis comerciais tem alguns nichos que são importantes, né? Que são casas de rua, né? Todas essas casas de rua são prestadores de serviço, restaurantes, todas as casas de rua que a gente trabalha. Nós trabalhamos conjuntos comerciais, né? Lajes corporativas, trabalhamos galpões, trabalhamos áreas para incorporação. Então tem realmente um nicho muito, muito grande, muito bom, né? São Paulo também é uma cidade que é difícil você perder dinheiro investindo em São Paulo. Por incrível que pareça, com todas essas crises, né, que vem vindo, né, vieram aí atrás. E vão continuar acontecendo. Né? Vão continuar acontecendo. São Paulo foi a cidade que não aconteceu, sabe? Que o imóvel não desvalorizou. Ele, na média, sempre valoriza. Por quê? Porque está em São Paulo, a 5ª maior cidade do mundo. Isso é muito importante. As pessoas precisam entender isso, né, Maíra? E você está há quanto tempo, Maíra, na Local? Quase 20 anos. 20 anos? Mas na área jurídica? Eu entrei na área jurídica. Eu entrei como estagiária, trabalhava na Pedroso, depois passei para assistente. E a Sara, muito visionária, a gente estava até conversando sobre isso agora, ela abriu uma possibilidade de eu assumir o departamento jurídico de uma das agências da Local, que era na República do Líbano, e ela me convidou para assumir o departamento jurídico desta agência. E eu, na época, lembro que eu fiquei meio receosa, eu estava há 1 ano e 8 meses, não, vai. Eu vejo em você, eu tenho certeza, você tem que ir, eu acredito em você, eu enxergo alguma coisa diferente, você vai brilhar. Lá atrás ela já me falava isso. Então eu assumi, fiquei todo esse tempo no departamento jurídico, cuidando de tudo, e venda, locação, enfim. Até que veio essa iniciativa dela. Por que não? E eu sempre eu gostava muito da área comercial. Mas nesse departamento jurídico a gente tem que ressaltar sempre, contrato é a raiz da história em qualquer negócio imobiliário, né? Sempre fazendo um contrato mal feito pode te prejudicar de vez e um bem feito te favorecer. Na realidade, Fábio, a gente sempre trabalha de forma antecipada. A Local tem esse diferencial. Então, assim, eu não te vendo o imóvel para depois eu analisar o seu documento. Primeiro eu analiso o seu imóvel para depois eu analisar o seu documento. Inclusive, a gente já abriu venda. Não tem como vender. Por quê? Porque com a matrícula de imóvel você avalia quem é o proprietário,
Hoje, principalmente, você tira as certidões muito rápido, então você já consegue entender se aquele imóvel tem algum problema que seja insanável. E eu já soube que tem tanto um imóvel enrolado por aí, brigas de família, sim, heranças, espólios. E hoje eu posso falar com toda a propriedade. A nossa maior dificuldade, às vezes, hoje, não é nem, estando hoje no comercial, não é nem você tratar uma proposta. Porque se você quer vender, a pessoa quer comprar, e a gente chegando no preço, acabou. Mas, e aí a questão de documentos? Que aí é esse problema que sempre acaba esbarrando. E isso, e o fato de eu ter a experiência, de eu ter toda essa trajetória dentro do departamento jurídico da Local, facilita muito nas negociações, inclusive em questão de time. Por exemplo, hoje a Sara estava falando dos números de locações. Praticamente este mês eu fiz uma locação a cada 2 dias. Olha que maravilha. Mas então fica para quem está assistindo um conselho. Qualquer documentação enrolada, não sei o que, fuja desse imóvel. Fuja. Se você, obviamente, que nós estamos aqui, os advogados estão aqui para tentar solucionar. Graças a Deus, a gente sempre consegue encontrar alguma possibilidade para que seja resolvido. Inclusive a ideia de você ter uma imobiliária envolvida é exatamente para que ela te possibilite, né? E exatamente. E existem advogados que têm muita experiência em determinado assunto, mas não é a área específica dele, a área imobiliária. Ah, mas Maíra, eu quero economizar a comissão que eu vou dar para a imobiliária, eu vou ser esperto, aí eu vou economizar aqueles X% e eu vou me dar bem no final. Quantas vezes você já viu essa história funcionar? Eu já tive cliente que nos procurou, fez o negócio comigo como advogada. Depois, ele resolveu vender um outro imóvel X, direto, com uma pessoa, e aí ele teve inúmeros problemas e acabou voltando e perguntando, olha, a venda já está feita, vocês prestam este serviço porque... Olha, foi um pós-parto praticamente. Exatamente. Ele trouxe... Impressionante. Mas ele trouxe pronto, por quê? Porque ele falou, olha, confio muito no trabalho de vocês, me arrependi muito, deveria ter acionado vocês, porque hoje a nossa maior dificuldade realmente são os documentos, né? Nós precisamos ter todo o cuidado, e a Local, ela tem muito essa preocupação, da raiz da Local, né? Se a gente for pensar, hoje, eu nunca precisei entrar com uma ação judicial, discutir, ou desfazer alguma venda por problema de documentação, né? Então, a gente tem toda essa experiência. E unir isso ao comercial foi muito importante. Porque hoje, numa tratativa, você vai querer alugar um imóvel, né? E aí, você me pergunta, mas para uma locação comercial, o que é importante para mim? Como a lei me protege? Qual o prazo que eu posso... Por quanto tempo eu posso alugar? O que você me aconselha? Hoje, falando comigo direto, eu já te dou todas as respostas de pronto. Eu não preciso esperar uma advogada me dar essas respostas, porque eu já tenho, né? Então esse é um diferencial, ter uma advogada à frente. Fez toda a diferença, toda a diferença. A Maíra é uma excelente profissional, né? Uma excelente advogada e uma excelente... ela é uma excelente profissional, também tratando propostas e conversando com proprietários, e não é verdade, Maíra? Ela é uma pessoa, assim, muito especial. E, na verdade, ela não sabia disso, mas acho que ela descobriu que ela é uma líder nata. Porque ela é uma querida na equipe, assim, todo mundo, todos os corretores amam de paixão então dá para ser líder sendo querida, não precisa ser na cidade, não precisa ser no grito. Ela é querida. Eu acho que quando você cria uma confiança, né? Na realidade, eles confiam no meu trabalho e você passa essa credibilidade para eles, né? Além de tudo, eu tô há quanto tempo na Local? Justamente. Né? Então isso também, e para eles saber que, nossa, agora eu tenho uma advogada que pode fazer toda a diferença. Então, um processo que demoraria, sei lá, 5 dias, hoje eu consigo na hora. Né? Porque... Você sabe, Sara, você conhece a minha casa, eu acho que muita gente passa por uma situação parecida com a minha, que é um imóvel que um dia foi de uma área totalmente residencial, hoje não é mais. Então hoje, se eu fosse me desfazer desse imóvel, ou se eu fosse locar esse imóvel, o único foco de interesse seria comercial. Então sim, mudou totalmente, né? Eu vejo pelo meu quarteirão, que era só de casas residenciais. Hoje lá a minha casa é a última residencial, acho que tem mais uma no quarteirão. Então, porque se tornou um corredor comercial. Essa mudança, para quem é leigo,
a gente não sabe como fazer. Exatamente. E não sabe que mercado procurar, como posicionar esse imóvel então, da maneira correta. É uma coisa importante, porque nós temos um departamento, porque todos eles são treinados, né? A equipe toda foi treinada com a lei de zoneamento, sabe? A vocação de cada imóvel, por exemplo, vai alugar seu imóvel. Você não sabe para que vocação, né? Para que tipo de comércio serviria. Nós temos tudo isso, nós damos tudo isso. Não tem aquela história que alguns lugares podem ser só showroom, tem, mas não então, pode ter venda. Nós temos tudo isso. Outros podem ter venda. Nós orientamos o proprietário e quando nós trabalharmos esse imóvel, por exemplo, todos os corretores sabem que tipo de comércio pode ser instalado naquele determinado imóvel. Porque é sério, né, Sara? Se você não fizer com respaldo, podem vir fechar teu comércio. Vamos imaginar que uma pessoa queira montar um restaurante, por exemplo. A gente sabe que não pode, tá certo? Se não é uma imobiliária séria, o que faz? Pelo negócio faz e tchau. E nós não investe, depois alguma. A gente orienta, nós orientamos nossos clientes, tá certo? Então ele quer um restaurante numa determinada rua. Olha, sinto muito, mas ali não pode ser instalado. Horário então, de funcionamento, exatamente, tem que terminar às 10 ou tem que não sei o quê. Entendeu? Então a gente orienta, nós temos um departamento que tem tudo isso. Então, que estuda, não é verdade, Maíra? E no seu caso específico, me fez lembrar uma situação. Por exemplo, vamos pensar que você fala, não, agora eu vou alugar meu imóvel, vou sair daqui porque eu estou vendo que virou um corredor comercial. Chega um cliente desavisado ou um corretor que não tenha todo esse conhecimento, ele vai tirar um documento na prefeitura que vai estar dizendo lá que o seu imóvel é residencial. Tá? E aí, olha que sério isso. Desavisado, ele pode falar para o cliente, olha, infelizmente o imóvel do Fábio é residencial, você não vai conseguir colocar aquilo que você desejava colocar. E bastaria adequar a documentação. Por quê? Porque o KNAI, o zoneamento, hoje permite que você tenha ali aquele determinado produto. Como é que funciona a história das zonas? Como é que eu sempre me confundi com isso, sempre me perdi. O que é Z1, Z2? Como é que é essa história? Complexo, é muito difícil? É técnico. Não é tão fácil saber? Não é tão fácil. Tá vendo? Olha só como é uma coisa importante. Fácil. Eu acho que muita gente, dono de imóvel, fica perdido com isso. É verdade. Sim, São Paulo ele é dividido por determinadas zonas, exatamente. Z1, Z2, ZR, que é a zona só residencial, zona mista, onde existe a possibilidade, em algumas possibilidades, de você ter o comércio e residências não também. É sempre, algumas possibilidades. Sempre, algumas possibilidades. Olha isso. Então, assim, cada CEP tem o seu KNAI, tem as suas permissões. O que é KNAI? KNAI é onde fica lá demarcado quais são as atividades que você pode exercer dentro lá na sua região, na sua rua. O que eu posso colocar lá no imóvel do Fábio? Eu posso colocar um restaurante, eu posso colocar, enfim, um escritório. Quais são as possibilidades? O que é permitido? E eu já tive essa situação de uma cliente que foi visitar um imóvel que ainda estava como residencial e ela nos falou assim, como é que vocês podem nos apresentar um imóvel que é residencial? Eu falei, simples, porque na época ele era uma casa residencial, hoje é permitido. É o caso da minha, por exemplo. É o caso da sua. Hoje é permitido, basta você. E por que normalmente os proprietários também não fazem essa alteração? Porque o IPTU de um imóvel comercial é mais caro do que um imóvel. Tem isso também. Então, alguns proprietários acabam esperando locar, ver realmente se vai ou não, para depois pedir essa alteração eu na já prefeitura. Não mudaria, então, sem locar. Lógico, sem... Sem locar. Porque para que eu vou deixar apto uma coisa? O meu IPTU já é caro para chuchu. Exatamente. Então, eu vou deixar só se caso seja necessário. Porque senão é um gasto, eu vou estar investindo mais ainda. Não. E isso não é um impeditivo para você entrar com o processo de pedido do alvará, entendeu? Só que esse conhecimento as pessoas não têm. De repente a pessoa fala, não, é residencial, acabou. Não vou alugar, perde a oportunidade de fazer um bom negócio por não conhecer. Olha, outra curiosidade para vocês. E eu acho que é muito interessante para quem está assistindo, que da outra vez que vocês estiveram conosco, as pessoas adoraram, que teve uma porção de dúvidas que foram esclarecidas. Quem tem, por exemplo, dívida com o imóvel ainda, uma dívida de herança, de espólio, de passar para o nome, tudo isso, pode fazer uma venda casada de uma maneira que uma vez vendendo,
isso seja descontado? Isso tem um acordo para ser feito? Pode acontecer? Porque tem gente, eu conheço... Eu conheço muita gente, amigos meus, que herdaram imóveis muito legais, mas não tiveram o dinheiro para poder fazer passar para o nome e tudo isso. E com a venda vão poder fazer. Então dá para fazer depois. O que mais fazemos, Fábio? Hoje tem muitas pessoas com problema de documentação que são super sanáveis. Eu falo que dívida de IPTU para mim, dívida de condomínio nem é problema mais, né? Justamente. Você ajusta dívida isso. de herança, principalmente espólio, tudo isso também dá para resolver na hora de passar para o seu nome para poder vender. Primeiro, você pode pedir um alvará judicial no próprio inventário, porque você fala assim, olha, preciso terminar o inventário, não tenho como, tenho pendências de IPTU, condomínio, o juiz autoriza e você deposita esse valor no próprio espólio e o juiz depois direciona para quem vai pagar quais são as dívidas. E desconta da venda. Desconta da venda. Olha como facilita a tua vida. Eu sei de gente que diz assim, eu tô casado com essa casa, com esse apartamento, o resto da minha vida. Não tá, então. Não. Sempre vai ter uma solução. Sempre tem. Se não for trambicado. Se não for falcatrua. Claro. Você que é do trambique, não fica assistindo esse programa que a gente não dá dica aqui de trambique. Dívida de IPTU é comum, né? Nós mesmos emitimos constamos em contrato que existe uma pendência de IPTU e que o comprador assumirá pagando as despesas e descontando do preço. Hoje você emite o boleto em 2 minutos no próprio site da prefeitura, ele vai lá, paga na hora. Não precisa nem na prefeitura. É tranquilo. Então, assim, próprio condomínio, a gente tem todo esse cuidado. Quantas vezes eu já liguei para os advogados de condomínio para tentar fazer um acordo extrajudicial de processo que já está em andamento e a gente também teve sucesso? Porque o objetivo é você fazer... Ninguém quer que esse processo continue, principalmente aqui no Brasil, que a gente sabe que é bem moroso, né? Vocês já entraram no lado emocional, assim? Isso é interessante saber, né? De, por exemplo, há uma família, são 3 herdeiros, 2 querem vender, um não. Como? Vocês já entraram nesse papo e aí tentar convencer aquela pessoa? Muito, né? Aí vocês mostram por A mais B que é bom negócio. Que é bom negócio, né? Porque senão o imóvel vai ficar invendável, né? Porque vai de pai para filho, depois falece o pai, a mãe, etc e tal, depois os filhos crescem, fica para os filhos, e aí não tem como fazer, entendeu? Ficam invendáveis. Né? Na prática, e aí que eu falo que vem esse meu lado comercial, eu sentava com os herdeiros e falava para eles, olha, a dívida hoje é essa, amanhã ela vai se tornar essa. Vocês têm 2 opções. Ou vocês vão tratar disso daqui agora, ou vocês vão perder o imóvel. Vocês vão a correção é mensal? Como é que é, Maíra? Prefeitura é mensal. Cada vez a dívida vai crescendo. Vai crescendo. E deve ter multas, agora, tudo isso, né? Agora, você imagina um imóvel com 36 herdeiros. Jesus, mas já aconteceu isso? Já. Sim. Com certeza. Só na família Coelho, por exemplo. 36 herdeiros da família Coelho. Imagina o documento pessoal de cada herdeiro. Senhora. Imagina o que acontece. Fica invendável. Mas você sabe que tem um clássico aqui em São Paulo? E devem ter outros tantos, mas na região onde eu circulo, né, que é próxima à minha casa, que é um predinho super bem localizado, na Oscar Freire, tudo isso, que por essas questões, hoje está ocupado, está lá invadido. É verdade, eu conheço. Está invadido, quer dizer, você imagina que dor de cabeça para quem é dono dessa história, por qualquer desavença que seja, não sei qual é o caso específico desse lugar, mas assim, tá deixando de comercializar, exatamente, tá pagando as despesas, e né? É um lugar que ali vale diamante, né? Porque é muito valorizado. O ponto é fantástico. Mas se vai deixando correr tanto, eu imagino que chega uma hora que você perde o imóvel para as dívidas. Eu já tive que colocar em salas separadas, marido, ex-marido, atual mulher, filho da outra mulher, e falar para eles, pessoal, é assim, é sério, vocês vão perder o imóvel, nós não estamos brincando. Então agora ou hoje vocês vendem, ainda consegue sair cada um com a sua cota à parte, ou vocês vão perder o imóvel para a prefeitura, para banco, enfim, várias situações. E aí é você mostrar, porque às vezes as pessoas elas não acreditam, né? Não acreditam. Elas acham que mesmo estando gravado, porque hoje você pega muito imóvel que está penhorado, que tem hipoteca, né? Mesmo assim, eles acham, não, isso não vai acontecer. Vai.
Vai, eu já vi vários imóveis indo para leilão e ter que correr desesperadamente para despachar, para depositar o valor do condomínio. E uma simples união, Maíra, por exemplo, uma simples união, que já não tem nada de simples, que eu acho dificílimo. Você é casada, não? Sou casada. Nossa, eu acho uma dificuldade. Mas é mais fácil casar do que união. É mais fácil. Hoje eu falo, é melhor casar do que você viver em união estável. Entendi. E eu, por exemplo, hoje em dia uma coisa que tem acontecido muito, por exemplo, o casamento gay. O simples fato de casar já dá ao outro direito do imóvel. Igualzinho, tudo igual. Sim. São os mesmos direitos, os mesmos direitos. Por isso que eu falo hoje, para você estar... a união estável, você acaba tendo que comprovar o seu período, quando começou, se naquela época que você começou, você tinha aquele patrimônio ou não, quando foi adquirido. Então, assim, é uma discussão ad eterna. Quando você casa, você está cravando a data do seu casamento, né? Então, e a partir daquele momento, esse é o regime de casamento adotado. Então, eu sempre falo, é muito melhor hoje você casar e descasar, eventualmente, do que você viver em união estável e depois ter que ficar procurando provas de quando começou, enfim, essa união para poder... Então, amantes, batalhem pelo bambolê, que o bambolê é garantia. Olha aí. Meu Deus Não, porque tem amante solto por aí. Então, quem tiver com amante, já bota bambolê no dedo, porque senão tu vai para debaixo do viaduto. Vai por mim. Olha aí, eu já aprendi dicas com a doutora Maíra. O negócio aqui é seríssimo. Corta, Jefferson. Então, a gente trabalha também com áreas para incorporação e isso é muito comum, ter muitos... há muitos proprietários, né? Eu tenho uma área hoje com 44 casas. Então, imagina, para formar 44 histórias com todos os seus ramos. 2.000 metros com 44 famílias, cada uma com uma história de vida, cada uma com um problema, com uma expectativa, com um sonho que foi construído naquela casa, enfim. Então, são 44. Então, dentro da nossa equipe, da equipe da Maíra, tem vários segmentos, né? Então, tem as pessoas que trabalham com casas de rua, trabalham com áreas para incorporação, que é um trabalho árduo mesmo, né? Trabalhar com área para incorporação. Imagina, tentar convencer 44 famílias, né? E aí, você tem que fazer o preço... 44 em 2.000 metros? Gente, mas... São casas germinadas. Sim, as pequenas. Germinadas, casas germinadas pequenas. Então, mas 44... Não, e não importa. Para a pessoa é o mais importante que ela tem. É o patrimônio dela. E o incorporador, ele olha aquilo lá, ele não olha com todo esse cuidado. A pessoa, ela é pegada àquilo ali. É o sonho dela. Ela viveu, tem 30 anos lá. Você sabe o que eu acho que é? Vocês vão me corrigir, mas eu acho que deve ser isso. Às vezes a gente vê aquelas incorporações e tal, de uns prédios bárbaros e que tem um dente cariado no meio, assim. Tem uma casica no meio, quer dizer, foi alguém que não foi bem orientado, que não mostraram para essa pessoa por A mais B que ele deveria vender. E agora não vai vender nunca mais. Aí é um prejuízo pro resto da vida. Vai morrer com a pessoa. Às vezes fica aquela casinha e não vende. E a gente passa muito por isso. Às vezes você tem... Para o incorporador, ele precisa de uma determinada área para que para ele faça sentido ele incorporar, ele fazer um prédio. Inclusive, até pela legislação, ele precisa de um determinado... Para aquele determinado produto, ele precisa tanto de área. Então, às vezes, eu não consigo finalizar uma área, porque aquele proprietário, que é o meio, normalmente é o meio, não quer vender, ou o valor que ele pede é um valor astronômico. Ele sabe que ele tá no meio. Não fecha a conta, não fecha a conta. Vocês sabem que perto da minha casa eu tenho 2 exemplos que provavelmente foi trabalho de boas imobiliárias, talvez até tenha sido de vocês, não sei, mas que eu acho que foi trabalho de boas imobiliárias que orientaram. Tanto na Brigadeiro, mais para cima da minha casa, perto da Paulista, como na Campinas, prédios que conseguiram vender o prédio inteiro. Eu acho que isso deve ter sido um grande trabalho bem feito, quer dizer, conseguir convencer os donos de todos os apartamentos, e aí, isso deve ter sido um trabalho corpo a corpo. É um trabalho corpo a corpo, é muito demorado. Nós tivemos exatamente assim, nós vendemos, eu era ainda como advogada, um imóvel que era um prédiozinho que tinha, sei lá, uns 9 andares, 10 andares, não me lembro agora. Porque tem com X apartamentos por andar. Com X apartamentos por andar. A gente comprou inteirinho. E hoje é um imóvel, vendeu, incorporou e hoje tá até agora, vai lançar, tá até terminando já o empreendimento e fomos nós que vendemos.
uns 8, 9 meses. Nossa. Não, a gente demora 2 anos para vender uma área para incorporação, às vezes até 3 anos. Mas aí você tem que esperar a resposta de todo mundo. Todos. Pelo fato de ter vários imóveis e tentar convencer, entendeu? É um trabalho bem... É um trabalho árduo. Eu acho que é bacana a gente estar comentando sobre isso aqui, que isso demonstra uma humanização dos negócios imobiliários. Sim. Porque muitas vezes a gente que está de fora pensa que é negócio, imobiliário só quer vender, eles querem fazer qualquer negócio desde que eles ganham deles, e não é assim, né? Porque não é fácil. Não é. Então vocês têm aí um empenho e eu acho que tem muito do que você colocou, né? Do que a Sara colocou a seu respeito. Que você é uma boa líder, então que você tem uma boa conversa, porque também acho que se você chegar duro pra alguém, a pessoa fala, não venda, acabou. É verdade. Assim, tem que ter um jogo de cintura. Tem que ter. Exatamente. Por exemplo, você tem a sua relação com o seu imóvel, com a sua casa. E todos têm. Então não adianta eu chegar para uma proprietária que reside naquele imóvel há 50 anos, que construiu uma história lá dentro e falar assim, olha, vamos vender, porque se a senhora não vender, daqui 2 dias vai ter um prédio, você vai ficar no meio de um prédio. Não é assim. Eu acho que a forma como você aborda, você coloca a situação para ela, você explica, olha, existe a possibilidade de você sair deste lugar hoje, que talvez nem faça mais sentido, embora eu entenda toda a trajetória, para você ir num apartamento melhor, num espaço melhor. Então, assim, é todo esse cuidado que realmente nós temos. Esse carinho que esse a gente carinho. tem que fazer, E eu comentei com a Sara assim uma vez que eu acho que assim, todo dono de imóvel acha que o seu imóvel é o Palácio de Buckingham. Todo mundo. E acho justo, porque é aquilo que a pessoa tem. Então, às vezes, ela chega com uma noção de valor de mercado que não vai vender nunca, porque está completamente fora. É verdade. Porque ouviu alguém contar, não, mas a minha prima vendeu dela, que é menor que o vizinho. Meu. Tananana, aquelas histórias, né, de ouvir o galo cantar e não sabe onde. É verdade. E aí fica empatado com aquilo, muitas vezes sem poder manter os impostos, sem poder manter o imóvel no sentido de manutenção. Eu que moro numa casa, sei. Gente, o que a gente vê ali pela minha área, né, jardins, tudo isso de imóveis que um dia foram muito bons e que estão caindo aos pedaços, porque a pessoa não tem mais condições de fazer uma pintura, de tananã. Então, nesse momento, eu acho que uma boa conversa profissional. Exato. Vai abrir a cabeça dessa pessoa, diferentemente do que o interesse de uma irmã, de uma tananana, entendeu? Exatamente. E nós somos, assim, muito humanos, né? Desculpa a falta de modéstia, mas é mesmo. Nós somos muito humanos. Então a gente não pensa. Se a gente perceber que aquele imóvel tem algum problema, etc., a gente fala para a pessoa, você não compra esse imóvel porque esse imóvel tem problema. Então a gente não pensa só na comissão, pensa no bem-estar dos nossos clientes, né? Por isso que a Local tem 50 anos. Eu até falei na outra entrevista que nós já estamos na 3ª geração, vendendo para a 3ª geração. Não, e você não sabe que gostoso. Legal, muito bom, você não estava. Eu apresentei a Sara Maíra para a Cláudia Tenório, que gravou conosco, e a Cláudia falou uma coisa que eu achei muito bacana, né? Ela falou, lindo. Nossa, Local Imóveis. Bom, ela está na vida de todos nós, porque a gente em algum momento já ouviu falar de local ou já leu o local. É, isso mesmo. Então esse é um registro, né? Essa é uma credibilidade. Credibilidade. 50 anos não é fácil, né? Porque tá tendo, Sara, muito, não sei se você tem visto, mas tem muito assim, Super Real Estate, botam uns nomes maravilhosos, né? E aí não sei quem não é mais corretor, é advisor, ou é personal advisor, e bota a placa, e o nome é lindo, a placa é muito bonita, sim senhor, mas e daí? E a estrutura por trás disso. Exatamente. Eu lembro que quando eu assumi o departamento, que eles fizeram esse convite, uma das coisas que eu falei para eles foi exatamente isso. Olha, não esperem de mim muito gráfico, esses nomes, essas porcentagens, não. Eu tô aqui para conversar com o cliente, entender a necessidade de cada um, ofertar o nosso trabalho. Porque realmente a Local ela é diferenciada, sabe? Hoje, por exemplo, se você tem um imóvel de rua, se você quer ter visibilidade, além da placa, óbvio, que é uma das coisas que é um chamariz muito grande. A placa ainda é para funcionar, não é coisa de antigamente. Não, ainda é para funcionar. Não, hoje é uma das... Se você pegar as nossas leads, e leads são as chamadas que a gente tem dentro daquele imóvel, é uma das que mais dá. Placa e plantão, a gente tem muito. Então, a Local oferece o plantão.
que é esse carinho pro proprietário, entendeu? Você vai ter uma pessoa que vai estar lá disponível de segunda a sábado, das 9 às 5 da tarde, mostrando o seu imóvel. A gente tem todo o cuidado depois de mandar pessoas para cuidarem, jardineiro para fazer uma limpeza no imóvel. Fica uma pessoa no imóvel do cliente? Fica uma pessoa no imóvel do cliente, um plantonista, até a gente alocar ou vender, enfim. Então a gente também tem essa oportunidade. Se vocês acharem interessante um imóvel que tem piscina, que essa seja mantida limpa, vocês mantêm limpa? Também mantemos. Isso me faria diferença. Se eu fosse olhar e visse uma piscina toda lodorenta, suja, já ia ficar com uma má impressão. É verdade. Fora que já ia achar o dengue, já ia ficar, o dengue vai me pegar. Eu tenho uma corretora que ela é ótima, a Cláudia. Ela foi fazer uma visita no imóvel, ela chegou naquele imóvel, ela ficou assustada. Ela falou, como é que eu vou trazer os meus clientes, os meus investidores desse imóvel? E aí ela ligou ao proprietário e falou, é assim, eu preciso colocar um plantão porque eu preciso cuidar deste imóvel. Porque eu não tenho nem condições de levar o meu cliente neste imóvel. Sujo, descuidado, cheio de mato. Como que você vai... E um imóvel numa localização ótima, aqui nos Jardins. E a gente fez todo o trabalho, levou o jardineiro. O vizinho do lado nos ligou para agradecer. Olha! Porque ele falou assim, nossa, obrigado que vocês pegaram que estão cuidando desse imóvel. Por quê? Porque, inclusive, tirou toda aquela... Tava sujo, acabava afetando o vizinho. Então, a local também tem esse cuidado. E o plantão, você tá passeando na rua procurando um imóvel. Se você olha aquele imóvel, tem uma pessoa lá, você entra, você já visita, não precisa marcar, não precisa fazer nada, já sai de lá, olha, é isso aqui que eu quero. Provavelmente vende ou loca muito mais rápido. Muito mais rápido, outro imóvel que não muito tá mais cuidado. rápido. Então vale por esse pensamento, Sara, não fazer imóvel disponível, né, imóvel que está no mercado, não é para virar depósito de imóvel, entulhado de coisa, que tem muita gente que faz isso. Faz isso, exatamente. Aí você entra lá, tá cheio de caixa, de não, isso atrapalha a venda. Atrapalha a venda. Atrapalha, tem que estar limpinho, bonitinho, né? Inclusive imóveis que estão muito acabados, assim, a gente até orienta para dar uma limpeza, até com pintura, porque é muito feio, né? Sim. Você entrar, você se sente mal entrando no imóvel. Difícil você alugar assim, né? Alugar um imóvel ou vender um imóvel dessa forma. Abandonado. Parece estar abandonado, entendeu? É importante ter uma placa só no imóvel, para não demonstrar. Não pulverizar várias imobiliárias. 15 imobiliárias lá na... Porque dá conotação de desespero para vender, sabe? Isso não é bom, né? Eu fui visitar um imóvel essa semana, tinha 16 placas. Nossa! Eu falei assim para ele, há quanto tempo o senhor está com esse imóvel parado? 35 dias. Eu falei, mas e por que tem 16 placas? São poucos dias. Eu falei assim, olha, a primeira coisa, o senhor está depreciando o seu próprio imóvel. Primeira coisa, se o senhor quiser trabalhar comigo, vamos tirar todas essas placas, porque não tem como. Então, nós explicamos isso, conceituamos para o cliente. E se te fizer uma proposta indecente, você nem leva para o cliente? Depende. Normalmente eu falo assim, olha, infelizmente, porque nós corremos um risco de não levar e por algum momento essa proposta chegar para o cliente. E o cliente não achar indecente. E o cliente não achar indecente, e já aconteceu comigo, eu falei, não estou acreditando que essa pessoa está mandando essa proposta. E eu levar o cliente e falar, não, deixa eu pensar, e realmente acontecer, e eu achei que era indecente. Então hoje eu penso muito, eu troco muita ideia com eles, falo, olha, será que devo levar? E às vezes dá certo. Ou não, ou eu volto e falo assim, olha, infelizmente tá muito, não é 10% de desconto que você está pedindo, você está pedindo 40% de desconto. Onde você vai num lugar que hoje você recebe 40% de desconto? Sara, tem essa cara de pau? Alguém tem um imóvel X, a pessoa fala, eu dou metade do valor? Tem. Não é possível. Eu punha pra correr na vassourada. Eu já ia no cabo do vassourão, no rodo. Já ia ser com tudo. Porque é muito feio você depreciar dessa maneira. Depende, né? Se o imóvel estiver muito fora né, por da isso faixa que real o de imobiliário mercado, é fundamental. Para não ter nem isso, nem porque aquilo. Porque esse 50%, de repente, não é 50%, entendeu? Pode ser 50% do irreal que a pessoa pediu. Exatamente. Mas quando vocês pegam um imóvel, vocês orientam, né? Sim. Claro. Olha, sim. tá fora o que você tá pedindo. Nós fazemos uma avaliação técnica. Como é que essa avaliação técnica? A gente tem, normalmente, nós reunimos os corretores, né? Uhum. Nós reunimos os corretores e cada um dá o seu parecer, porque a gente faz essa avaliação real de mercado pelo que já foi vendido, né? Então, quanto vale o seu imóvel? Aquilo que o cliente vai pagar, tá certo? Sim. Então, por exemplo, a gente tem vários imóveis vendidos durante um determinado mês, né? Por exemplo, mês de
agosto, por exemplo. Nós vendemos tantos imóveis em tal região, portanto. Então, a gente já sabe exatamente qual é o valor real daquele imóvel, né? Então, quando a gente vai fazer uma avaliação, a gente já sabe. Então, passa isso para o proprietário. E vocês estão muito atualizados, né, Sara? Porque uma avaliação de 2 anos atrás pode estar baixa hoje ou pode estar fora do mercado, fora do pode mercado, estar altíssima. Exatamente, exatamente. Então, a gente faz essa avaliação, passa para o proprietário. Aí tem aquela história que você falou. Ah, não, meu imóvel, não, de jeito nenhum, eu não vou vender. Então, tá bom. Se o senhor quiser colocar, o senhor pode colocar. O preço, o imóvel é seu, o senhor pode coloca o preço que o senhor quiser. Só que o que acontece? O imóvel fica na prateleira, não é vendido, fica às vezes anos, né? Esse imóvel não é vendido. Sim. E a gente fala, aí às vezes a gente liga depois de 2 anos para o proprietário, olha, o senhor não quer rever o seu valor, etc e tal. Depois de 2 anos, muitas vezes ele abre a cabeça, abre a cabeça e cede, abaixa o preço, e aí a gente acaba conseguindo, entendeu? Que bacana. Então, o bom, eu acho, para você que está com uma questão de imóveis, pensando nele, seja ele business, né, seja ele comercial ou seja residencial, é muito você, através dessa orientação, entender que, além do que, o seu imóvel vai estar lá na memória e no registro de vocês. Exatamente. Então, eles vão lembrar, no momento que aparecer um cliente do nada, né, na local, ele vai lembrar que o seu imóvel se encaixa na expectativa daquele cliente, daquele possível comprador. Tudo isso faz muita diferença, né? Então, essa história de comissão, eu acho que funciona muito como agência de viagem. Todo mundo acha que assim, não precisa de agência de viagem. Exatamente. Aí na hora que dá problema na viagem, aí fala, gente. como eu gostaria de ter tido uma agência de viagem. O barato sai caro, exatamente, né? O barato acaba saindo caro. Exatamente. E a gente está tomando muito esse cuidado. Então, dentro da própria local business, a gente entendeu que não adianta a gente continuar no mesmo cenário, prestando o mesmo serviço, porque o cliente é diferente. Nós estamos trabalhando com investidor, nós estamos trabalhando com empresários, com empreendedores. Então, a gente entendeu isso também e foi atrás de recursos e de estratégias que atendam esse público. Então, por exemplo, hoje a Local Business, ela tem 2 diferenciais para mim, que foram as parcerias que eles também entenderam ser super importante. Nós temos uma plataforma de anúncios específica para os imóveis residenciais, que também dá para você colocar imóveis comerciais. Mas eu falava, não, a gente precisa ter uma plataforma de anúncio que seja específica para imóveis comerciais. E aí a gente entendeu que precisava buscar no mercado exatamente esse tipo de serviços e encontramos. Então, hoje a Local também tem os seus anúncios dos imóveis comerciais direcionado exatamente numa plataforma de imóveis só comerciais, fazendo anúncios só de imóveis comerciais, que é a Builds, que a gente está trabalhando com eles. Uma outra coisa que eu achei um espetáculo, que a gente também super antenado, franquias. A gente não sabe. A gente hoje tem mais de 3.300 marcas de franquias. Olha, que loucura, hein? Sim. Uma loucura. E eu tenho uma dificuldade muito grande. Então, por exemplo, eu tenho um franqueador que ele libera uma franquia para você, Afonso, e você vai me procurar um imóvel. E aí a gente fica 1, 2, 3, 4 meses para encontrar o imóvel que o franqueador te autorizou a alocar. Chega lá e fala, não, esse dá, esse não. Então a gente perdeu 3 meses. Hoje, eu falava, a gente precisa reduzir esse time, a gente precisa ter alguém que coloque o franqueador direto com a imobiliária. E que faça esse match, que fala, olha, eu estou procurando uma franquia X que eu preciso de um imóvel com essas especificações. E a gente encontrou também esse produto, antenado nisso, buscando. Legal. Então, hoje a gente também a gente está com um parceiro exatamente assim, onde os franqueadores, eles acessam esse site, colocam lá a sua marca e buscam o seu imóvel. Eu preciso de um imóvel na Zona Sul, com X metro quadrado, assim, assim. E a Local está lá com todo o seu cadastro. E aí ele faz esse match. Então a franquia X Olha, faz isso com inteligência artificial. Inteligência artificial, que é o pessoal da Expandify, que foi, para mim, eles estão... Hoje, para mim, vai ser uma coisa que vai ser revolucionária. Nossa, um ganho de tempo gigantesco. Incrível. É assim, a gente está saindo na frente, porque
pense o tempo que eu precisava para achar aquele imóvel dentro daquela característica e agora a gente faz esse match, esse cruzamento de informações em 1 segundo. Eu tô querendo, por exemplo, fazer uma franquia do topete do Aflávio. Eu quero fazer, inclusive já tem a marca, que chama Topetonço. Aí eu quero fazer o Topetonço, tem que ter um pé direito alto. Exatamente. Porque senão como é que vão fazer esses topetes? Entendeu? Vai demandar um imóvel com um pé direito maior do que os outros. Nossa, o sonho dele é ter o meu topete, não pode. Gente, o papo tá delicioso. Foi muito bom. Passou rápido, né? Demais. E um papo cheio de conteúdo, com várias dicas. Eu acho que o mais importante é que as pessoas tenham esse conhecimento de que vocês estão aí há 50 anos e que podem contar com vocês para ajudá-los tanto nos imóveis residenciais como comerciais também. E que não achem que por justamente ser uma grife imobiliária que vai te custar muito mais caro, nada disso. Vá despido dessas ideias, desses pudores, desses rótulos. Consulte, né? Você vai ser super bem atendido. São 2 sedes bárbaras. Não, são bárbaras mesmo. Uma tá na Rua Estados Unidos, 898, e a outra na Pedroso de Moraes, 2646. Não, e são casas muito amplas e cheias de salas. Você vai ser atendido com exclusividade. Sim. Você não vai ter a tua situação exposta para outras pessoas. Você vai ser analisado, vai ser direcionado para o ramo de consultoria imobiliária que vá ao encontro da sua necessidade. Então, assim, não custa nada. A consulta é de graça, não é? Ir até lá e levar a ideia, e levar a proposta, tomar um cafezinho. E o cafezinho lá vem com biscoitinhos, aqueles de pacote, você pode até levar para casa. Meu Deus! Um pacotinho daquele biscoito, aquele biscoito é caro. Pensa assim, não? Uma visita dessa tem às vezes uns 30, 40 reais. Então, vá até lá e leve a sua questão imobiliária, porque você vai ter essa simpatia delas, que eu já vi em outras N pessoas que ali trabalham e que demonstram um trabalho sério, embasado e, acima de tudo, confiável. Não entra na história da placa bonita, do cartão de visita maravilhoso, tudo isso, se não tiver credibilidade. Justamente. Né? E isso a Local tem e muito. Obrigada. Obrigado, muito obrigada. Obrigada um presentinho pra vocês. Ó, olha, para vocês comemorarem a próxima venda ou locação, vocês já brindem. Obrigada. Pode abrir. Porque vejam vocês que, segundo eu soube, você viu, teve um mês que era uma locação a cada 2 dias. Tá brincando? Vocês estão com... que delícia. Olha o espumante do J. Matos, maravilhoso. Muito obrigada. Caderninho da Foco, comunicação. Para vocês anotarem todos os lucros. Todas as conquistas aí. Obrigada, adoramos. Olha só. E as tacinhas. Estará lá na nossa mesa. Muito que bom e que vocês comemorem mais um grande negócio. Muito obrigada. Dentro dessa história de 50 anos. E é uma história que a gente percebe que, pela solidez, há de fazer mais 50, mais 50 e mais 50. Se Deus quiser, Deus te ouça. Muito obrigado. Muito obrigada bom? pela oportunidade. E vocês que puderam estar conosco hoje, perceberam que estamos aqui, sempre com assuntos variados, porque eu fiquei contente que na primeira vez que a Sara esteve aqui com a Hamilton, eu vi os comentários de vocês dizendo, puxa, eu tinha essa dúvida, eu tinha... Às vezes é gostoso a gente falar com um influenciador famoso, com uma artista de televisão, mas também é bacana com serviços, prestação de serviços, credibilidade. E se nós estamos assinando embaixo e estamos aceitando como patrocinadores, é porque, sem dúvida, são pessoas as quais levam, pelo menos, a minha assinatura Fábio Arruda e a assinatura Afonso Diniz embaixo. Justamente. E assim será com as franquias Topetons. Vocês, um grande beijo. Até a próxima. Calma aí, vamos pedir pro pessoal o quê? Se inscrever no YouTube e no Spotify, acionar o sininho e nos seguir nas redes sociais. E divulgar, né? E divulgar para todo mundo. Então, vocês vão ter na porta da casa de vocês a placa da Local e do Pode Arruda e de Diniz para as pessoas seguirem a gente. Também dá uma ajuda, me ajuda que eu te ajudo, vai. Até a terça que vem, um grande beijo. Beijos.